Bom, como é que a gente pode entender esse argumento que eu acabei de falar sobre essa falta de fiabilidade? E se você puder explicar em que a fiabilidade difere da credibilidade, que é outro conceito que a gente está mais acostumado, né, a ouvir. Então, por favor, Ana Paula, explica para a gente um pouco, para a gente tentar entender essa decisão, apesar de tudo. Boa noite a todos. Hoje o Brasil, todo o mundo repercutiu bastante essa decisão que, por unanimidade, resolveu absolver o Daniel Alves, que ele havia sido condenado a 4 anos e 6 meses. O que mais chamou a atenção, e diversos operadores do direito hoje nas redes sociais se pronunciaram a respeito, e eu não poderia também deixar de analisar sobre esse aspecto, foi com relação à decisão, a sentença, a fundamentação utilizada pela Corte da Espanha para absolvê-lo e a realidade do que consta nos autos com relação às provas que foram apresentadas no decorrer de todo o trâmite processual. A sentença traz no seu bojo que não há, como bem foi mencionado aqui, a viabilidade com a fiabilidade, ou seja, a fiabilidade é a consistência dos resultados, enquanto a viabilidade é a possibilidade de realizar algo, ou seja, aquele crime de fato foi viável de acontecer naquele cenário, e aí nós temos depoimentos que foram juntados aos autos e também foram colhidos no decorrer da investigação de funcionários da boate onde se encontrava o jogador e a vítima, que relatam que a viram saindo do banheiro chorando e bastante abalada. E a fiabilidade, né, trazida também para esse caso é com relação à consistência desses resultados, que a Corte entendeu que não era consistente, que havia várias lacunas na decisão da primeira instância que não traziam a sustentabilidade desta sentença pela Corte Suprema neste recurso que foi apresentado pela defesa. Além do que foi apresentado com depoimentos de funcionários da boate, também teve laudo que constava sêmen com relação ao exame que foi feito na vítima e várias outras provas que corroboraram para que a sentença de primeira instância pudesse trazer a condenação que todo o mundo ficou conhecendo de 4 anos e 6 meses. É lamentável a partir do momento em que se tem uma robustez, para se responder um processo, para se ter uma denúncia aqui no Brasil, é necessário indícios de autoria e a materialidade. Neste caso, se houve toda uma tramitação legal, houve a denúncia, houve todo o processamento, houve a instrução, colhida de provas no período de investigação e depois a oitiva de testemunhas também perante ao juízo de primeira instância, houve toda uma robustez de um acervo probatório junto a exames, laudos que foram juntados ao caso, que fez com que o juiz de primeira instância chegasse à conclusão de que aqueles fatos ali relatados, de fato, eram viáveis de terem ocorrido como eu mencionei, por diversos fatores de provas que estavam junto aos autos. Já a sentença que absolveu entendeu que não tinha consistência esses resultados para se manter a sentença condenatória proferida pela primeira instância. Então, essa é a diferenciação, e já trouxe aqui mais algumas informações com relação ao que se tinha, o que se tem nos autos e de como a Corte Suprema entendeu para poder expedir essa sentença, digamos assim, absolutória. É muito difícil não se envolver numa decisão, não tomar partido, não opinar sobre, porque de fato é algo que choca muito, né? Eu acredito que chocou também o judiciário, justamente por destoar completamente do que era esperado, né? Então, você considera que, por exemplo, aqui no Brasil, essa última decisão chocou, surpreendeu, enfim, vocês esperavam que houvesse algo nesse nível, uma absolvição do jogador após todas as provas apresentadas?
de forma unânime como se deu, não. Eu acredito, falo por mim e por várias colegas, faço parte da comissão da mulher advogada na OAB, além de outros trabalhos voltados ao combate, à prevenção, à violência doméstica através de palestras, e é um assunto que sempre vinha à tona com relação aos crimes também contra a dignidade sexual. E eu confesso que, enquanto mulher, enquanto profissional do direito na advocacia, foi grande surpresa a unanimidade, principalmente, como se deu hoje a notícia dessa sentença absolutória pela Suprema Corte. Bom, sem falar que a questão da credibilidade do depoimento é algo que pesa muito para as mulheres vítimas de abuso, de violência sexual, né? O fato de elas temerem, não acreditarem no depoimento delas é um fator muito decisivo para que muitas não cheguem nem a depor, não cheguem nem a denunciar o agressor. Então, esse é um problema muito sério dentro desse âmbito, né? E tendo noção também de outro aspecto dentro da decisão, de que inicialmente, Ana Paula, a decisão da Justiça ao prender Daniel Alves, ela foi mundialmente elogiada. A gente lembra lá em 2023, justamente por ter acatado prontamente esse depoimento da vítima como prova irrefutável. Enfim, o fato também do Daniel ter mudado a versão muitas vezes, isso não pesou, na verdade, não deve ter pesado nessa decisão unânime. Como é que vocês leram também essa situação específica? Olha, há inclusive nos autos, das diversas vezes em que ele mudou o depoimento por estratégia da defesa, e tem inclusive momentos em que ele confessa que manteve relações com a vítima. Então, realmente foi desconsiderado não só o acervo probatório, volto a dizer, de exames, laudos que foram juntados, testemunhas do próprio ambiente, da própria boate, que declararam vê-la saindo do banheiro em estado totalmente abalado e chorosa, como também foi desconsiderado um depoimento dele. Um depoimento que não se manteve do início ao fim de forma coerente, com a mesma veracidade do que se dizia que de fato aconteceu. Diferentemente da vítima, que desde o primeiro momento manteve o mesmo depoimento, os mesmos relatos do que de fato tinha acontecido. Então, assim, é lamentável que a Suprema Corte da Espanha não tenha levado em consideração também essa questão, essas mudanças contínuas por pura estratégia da defesa, bastante claro, de depoimentos, de fatos, de relatos de como o Daniel Alves dizia que aconteceu. Inclusive, em um deles, volto a dizer, afirmando que havia mantido relações com a vítima. A gente tem também outra prova que foi apresentada após exames, que foram as lesões, né? Então, ficou provado que ela sofreu lesões, sim, durante o ato sexual, que houve relação sexual com sêmen, inclusive, encontrado. Enfim, houve tudo isso e, mesmo assim, essa decisão de que não tem fiabilidade, né? Ou seja, aquilo que você explicou no início, de que não é algo concreto, o depoimento da vítima, né? Então, é um dia bem difícil, né, para a gente realmente lamentar. Lembrando que a gente já tinha lamentado também o fato dele responder em liberdade desde o ano passado, que ele pôde responder em liberdade. E eu queria também, Ana Paula, que a gente pudesse enxergar e fazer essa leitura agora no final, do peso que essa decisão tem, né, que mensagem é que acaba sendo passada com essa decisão de hoje da Justiça, claro, na sua avaliação? Bem, na minha avaliação, aqui para o Brasil, em que pese termos legislações diferentes da Espanha, mas não deixa de ser a mesma coisa em ambos os estados, em ambos os países. Desencoraja as vítimas e, ao mesmo tempo, traz uma falta de confiabilidade na justiça. Então, eu acredito que a mensagem ela é negativa, infelizmente, por conta desses dois aspectos. A confiança na justiça e o desencorajamento das vítimas nos seus relatos, em denunciar situações como essas.